Vamos fazer o seguinte, vamos começar esse episódio da melhor forma possível. É isso aí, já deixa o seu like, já se inscreve nesse canal, porque eu tô aqui com ele. E aí, Gui, tudo bem, meu caro? Fala aí, Nick, como que você tá? E aí, galera, como que vocês estão? Vamos começar da melhor forma, né? A forma É aí isso, que cara. somos privilegiados aí com a nossa audiência, né? É Perfeito, isso. cara. Uma semana incrível, né, Gui? No final a gente tá aqui num meio de feriado aqui, uma emenda de feriado para muitos e muitas, Uhum. mas a gente tá aqui garantindo o nosso episódio de sexta, toda sexta-feira, sem pular nenhuma, né, Gui? É Um isso. baita trabalho que a gente faz aqui, então realmente, cara, eu acho que vale mesmo um like no vídeo. É isso. Estamos aqui toda sexta-feira para trazer um pouco de conteúdo aí do Open Finance, Pix também às vezes, tudo que a gente sabe do nosso dia a dia aqui, né? Para quem acompanha a gente saber um pouquinho das entranhas aqui do nosso Open Finance Brasil. A gente convidou o pessoal aqui pra ir na nosso evento que a gente teve da Init, né, na segunda-feira. Encontramos muita gente legal lá, pessoas que até mesmo a gente nunca nem tinha visto pessoalmente, né? Uhum. E foi realmente um baita evento, né, Gui? Acho que é sempre bom ter esses pontos, né? Esses checkpoints presenciais de eventos pra gente reencontrar as pessoas, até mesmo conhecer e trocar experiências, né? Mas e aí, Gui? Eu tava lá no primeiro painel e você tava lá assistindo tudo isso. O que você Sim. achou? Cara, eu achei muito incrível, lembrando que esse ano mesmo teve um outro evento no mesmo lugar e parece que, sei lá, já foi uns 5 anos, né, cara? Muito tempo Pois é. que parece que passou de tantas coisas que a gente evoluiu o ecossistema aí. Se você vê nesse intervalo de tempo, muita coisa rolou, vários produtos foram lançados, Pix automático, JSR bombando mais aí, né? O nosso querido Pix biometria, Pix por aproximação, né? Então, Sim. cara, vendo ali, né, eu percebi que a gente está em outro patamar, né? Um patamar onde a gente tá de igual para igual no Pix ali, com foco em Sim. segurança, em como que a gente cresce de forma sustentável e com uma camada a mais de segurança que está vindo aí forte até 2028, se eu não me engano, certo? Pois é, cara. A gente teve na abertura do evento o Mardilson, né? Que é ali do Denor, o chefe do Departamento de Normas do Banco Central, já deixando claro que ano que vem tem muita norma por aí, né? Então o foco do Banco Central tá em usar todos esses aprendizados dos últimos 5 anos para fechar ainda mais aqui qualquer possibilidade de problemas. A gente nunca teve nenhuma fraude no Open Finance, né? Mas é sempre bom a gente continuar, né? Sempre com o olho bem aberto aqui para qualquer possibilidade de fragilidade e garantir que a gente continua sem nenhuma, né? Eu acho que a segurança, ela é uma coisa que a gente está olhando desde o princípio aqui do Open Finance e isso deságua hoje nesse incrível número de 0 fraudes. Então, vamos continuar com normas bem rigorosas aqui para que as instituições tenham sempre esse olhar super importante, né, para o tema de segurança, prevenção à lavagem de dinheiro, né, e todas essas coisas que permeiam, né, esse ecossistema de fraudes, esse tema em si. Mas a coisa realmente é cada vez mais difícil, né, Gui? Garantir segurança num ecossistema distribuído é um desafio grande. A gente conseguiu, né? A jornada sem redirecionamento faz isso realmente, por definição, de forma Sim. distribuída. E a gente mantém aqui esse zero fraudes. Mas todos os produtos, todo o futuro, a gente tem que continuar com esse olhar, né? Sim, um ponto importante que eu vejo é que não necessariamente fraudes acontecem, mas pessoas desinformadas do que elas escolheram, sabe? Então, por Ah, sim. exemplo,
pagamentos que são que a pessoa mesmo fez, registrou para fazer uma transferência entre contas da mesma titularidade, que é o Pix inteligente, né? Eu vejo que isso gera reportes para as detentoras, mas que depois isso é solucionado de fato e avaliado, né? Que a pessoa simplesmente esqueceu ou viu e depois viu que realmente ela tinha pedido aquela transferência, né? Como muitas vezes acontecem com débito automático, coisas relacionadas a isso, a gente vai ver uma porcentagem, né? E o ponto importante, a gente está escalando, né? Então, o Open Finance está crescendo. E isso eu considero zero fraude, porque isso é meio que uma autofraude, né? No sentido de que, pô... A pessoa foi lá e quis fazer, né? A pessoa Imagina, ela recebe um QR Code impresso numa carta falando, pague este QR Code. Só tá escrito isso. Aí a pessoa vai lá, abre o aplicativo, lê o QR Code, olha e fala, destinatário, não sei quem é, vou pagar. Foi uma fraude? A pessoa quis pagar. Não tem jeito. Entendeu? E mesmo não dá pra gente contabilizar, né? Exato. Eu concordo com você. Eu acho que não dá para contabilizar esse tipo de operação e nem mesmo essas que são autofraude mesmo, sabe? Dependendo do público que é atingido, né, que você oferta, tá no jogo isso, né? Você, por exemplo, empréstimos, você tá no jogo que alguma parte você não vai conseguir receber. E eles vão reclamar que você, por exemplo, tá cobrando uma coisa que deveria cobrar, mas para eles não, né? Então, pô, você pegou dinheiro emprestado e não quer pagar, né? Então, tem essas coisas assim que eu não considero fraude também. Então, eu tô com você com relação a esses 0% aí. Mas um ponto, Nick, que eu acho que... Eu acabei de lembrar aqui dessa semana, cara, o Cloudflare caiu. Nossa, o mundo pegou fogo, hein, Gui? Foi verdade, complicado. Cara. A semana já começou bem interessante, né? Além disso, a Solute caiu na segunda. Sim. A Solute caiu na segunda. E é até interessante explicar um pouquinho o que é cair, né? Por que o produto para de funcionar nesses casos? Principalmente a Solute e os OCSPs, né? Porque essa é uma ferramenta muito importante para a segurança, né? Se a gente não tem isso bem definido, a gente não tem o ecossistema redondo e sem fraudes, como a gente falou. Eu acho que até vale a pena você explicar um pouquinho para a gente por que a Solute caiu e o que a gente está fazendo para resolver isso, né? Eu acho que isso é bem relevante para o nosso ecossistema, para manter isso tudo funcionando, né? Perfeito. Pois é, então a gente tem um protocolo de verificação do certificado, ou seja, no final, tudo que a gente tem de conexão entre os participantes depende de um par de chaves público-privada aqui, em que a parte pública da chave é conhecida, né, pelo ecossistema. Então, a empresa que está se conectando com um banco aqui, a empresa A, o ITPA com o banco A, ele vai fazer essa conexão, cada um tem um certificado nas pontas. E por isso a gente chama isso de MTLS, porque é mútuo, os dois lados têm o TLS, né, que é a parte de comunicação criptografada para ter segurança, né, e privacidade nessa comunicação. Mas o certificado, ele pode ser revogado. Imagina, se vazam um dos certificados, a instituição, ela inclusive tem a política de segurança que ela precisa informar o mais rápido possível a entidade que emitiu esse certificado para que seja revogado o mais rápido possível. E quando ele é revogado, aí nenhuma parte do ecossistema pode aceitar isso, porque foi um certificado revogado. Só que como é que você faz para verificar? Como é que você garante isso? Aí a gente tem duas formas. Tem simplesmente o jeito mais simples, né? Que é uma lista de certificados revogados. É um arquivo mesmo. Que a instituição vai lá, faz download uma vez por dia e pega esse arquivo e utiliza ele para validar ali localmente. É o CRL, né? Esse cara aí, não é? É o CRL.
Exatamente. Ou outra forma é você utilizar uma coisa muito mais eficiente, que é online, que é o protocolo ACSP, que é uma coisa online realmente, né? Então, depende do servidor, da autoridade certificadora responder em tempo hábil para você fazer essa checagem online. Então, é uma checagem que é feita, é um token, vamos dizer assim, que é gerado, e a instituição receptora ali, ou iniciadora de pagamentos, ela reutiliza esse token para fazer a comunicação de uma forma que o detentor de conta, né, o transmissor de dados, ele consiga verificar se esse token ele ainda está nesse período de expiração. Se expirou esse token, aí ele precisa bater de novo nesse servidor da AC. Então, você tem um prazo ali em que você não depende da AC. Mas passa esse prazo e é questão de minutos. Se a AC está offline, você não consegue mais fazer a validação. E aí, se você não consegue mais fazer a validação, aí seria uma questão de política, né? Você tem 2 caminhos aqui. Deixa passar, porque o problema é a AC e o cliente não seria prejudicado por isso. Ou não deixa passar, porque você não tem como validar. E o Open Finance adota isso como uma política. Se você não tem como validar, assume que está revogado e simplesmente não deixa passar. E aí, nesse sentido, todo mundo que depende de uma AC, que está com esse servidor, né, demorando para responder ou mesmo nem respondendo, perde a conexão. E aí, a gente fica sem a interoperabilidade no ecossistema. A gente literalmente fica offline, né? Do ponto de vista de quem está com aquele receptor ou com aquele iniciador, tá offline aquele detentor de conta. E isso é um problemaço, né? Aí tem o modo contingência, utilizando essa lista de revogação, mas até mesmo, se esse servidor da lista de revogação sai fora do ar também, cara, e aí? Como é que você valida? Sim. Aí ferrou, né? Cara, ótima explicação. E esse foi um problema de segunda-feira de todos que usavam a Solute, né, que é uma das CAs. E tem outras CAs que caem também. Eu vejo que é uma coisa meio ok de acontecer, porque Sim. a gente tem um SLA que tem que ser cumprido. Então, dentro daquele SLA não tem como você tá 100%. E vide o próprio Cloudflare, né, que é a base de 30%. A gente descobriu, né, essa semana que 30% mais ou menos da internet global passa pelo Cloudflare, né? E infelizmente eles demoraram muito para resolver, né? Foi um problema bem específico mesmo, mas que... Um problema catastrófico. Catastrófico, né? Totalmente catastrófico. E que espalhou por todos os servidores possíveis deles, né? Então esse foi uma dor muito grande. Mas voltando ao ponto do SLA, né? O SLA é bem importante. É importante que ele esteja dentro. Problemas vão acontecer, eu estou ok com isso, né? Mas que eles estejam dentro do SLA ali que foram estabelecidos para que tudo ocorra bem. A gente já viu o Pix caindo, a gente já viu QR Codes fora do ar também. Acontece, a nossa área é muito, né, importante que esteja 100% funcionando sempre, né? Porque depende do dia a dia das pessoas ali, né? Você tá numa fila e não consegue mais passar, né, naquela fila, não consegue entrar no metrô, você não consegue fazer várias coisas. Escutei falar até de um bom colega nosso aí, um amigão, que a mulher dele não conseguia sair do estacionamento, cara, por causa do Cloudflare. Os caras tiveram que desmontar a cancela, tá ligado? Que bizarro. Que isso, cara. Nossa. É uma cascata de coisas muito grande, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Porque no final eu vejo que a Cloudflare, principalmente, e até o DNS do Google, eles são muito, muito extensivamente utilizados para aqueles sistemas de watchdog, né, que fica verificando se a rede, aquela máquina, aquele servidor, ele tem conectividade com a internet, para ele saber se tem algum problema de rede. Então ele fica meio que
pingando, né? Esse servidor da Cloudflare, o servidor, às vezes, do Google, às vezes os dois, às vezes só um. Só que imagina, ele tá pingando o servidor da Cloudflare para ver se tem internet, para ele continuar funcionando. E aí o que geralmente tem é, se ficar mais de 5, 10 minutos sem conectividade, ele manda um comando para ele mesmo reiniciar. Tipo, desliga tudo. Liga de novo. Que geralmente você reinicia e volta a funcionar. Só que aí o problema é a Cloudflare, não é a internet. E aí o cara bate lá, tá sem internet, supostamente, aí reinicia, aí ele volta, verifica, reinicia de novo e fica em looping. Enquanto não voltar um negócio que não tem nada a ver, né, com o fato, né? Sim. Porque aí você pensa, pô, se a Cloudflare cai, a internet parou de existir, né? Isso nunca vai acontecer. Exato. Pois é, cara, acontece sim. Exato. Sinistro. É isso. E a gente tem que levar meio que as ideias da aviação para todos os processos que a gente faz aqui, verdade, né? Cara. Pelo menos três fallbacks de tudo que é feito. Eu acho isso um bom aprendizado. É verdade. Um ótimo aprendizado. Pois é. Não, é incrível, cara. A arquitetura de aviação... Cara, a gente tem muito a aprender realmente, porque são elos, né? Não pode uma coisa parar de funcionar e tudo parar de funcionar. Você tem que olhar para todos os itens, tudo da operação, tudo, e falar, tem algum item aqui que se eu tirar ele para tudo, pô, então eu preciso fazer uma redundância nisso. Tem que ter uma redundância. Alguma coisa tem que existir de redundância. E não é uma redundância, né? São duas. Pelo menos uma. Você tem que ter 2 problemas, né? Em sequência. Porque aí tem que ter o problema nesse ponto, que agora tem redundância, e ter problema na redundância. E aí, pô, deu pau nesse cara, que já estava previsto que poderia, e na redundância. Pô, aí realmente aí começa a entrar num modo complicado. Né? Mas no final a gente acaba sendo muito, né, pessoas que aprendem, né, como ecossistema, com todo esse aprendizado de acidente aéreo, né, é um negócio que o pessoal investiga bastante, trabalha bastante como criar redundâncias, e esse tipo de discussão, inclusive para esse problema que a gente teve aí da Solute, a gente já teve e tá em andamento discussões aí para a gente ter redundância utilizando o diretório, uma coisa completamente fora, né? Assim, o participante revogou, ele vai remover do diretório. Se ele remover do diretório, já considera-se, então, uma coisa revogada. Então, se o OCSP está off e você bate no diretório, o diretório está on, mas no diretório esse certificado foi removido, então está revogado. Tipo, esse tipo de coisa é uma coisa que eu acho que a gente precisa realmente olhar para não ter o famoso ponto único de falha, né, Gui? Sim, e é um ponto que a gente vai conversar aqui mais para frente. Eu acho que é um ótimo episódio aqui, a gente passar por todos os atores que fazem parte aqui do nosso ecossistema para a gente ter aqui os pontos onde cada coisa acontece. Principalmente para entender exatamente isso, né? Onde o diretório está em todo esse processo, por que ele existe, como que isso é uma rede, né? Em que o diretório está ali no meio fazendo o quê? Então, eu acho que IACAs e todos os atores de fato, os ITPs, os detentores, né? Então, acho que é bem relevante para o nosso público aqui mostrar mais para frente todas as conexões que são necessárias para fazer um pagamento ou uma transmissão de dados aqui. Bem legal. Perfeito, cara. Pois é, porque vamos lembrar, né? Semana que vem, Black Friday tá aí. Tá lá. A gente vai ter uma enxurrada de pagamentos, né, acontecendo via Open Finance também. Né? Principalmente porque as coisas de Black Friday geralmente envolvem a necessidade de você ter o dinheiro já, né, na conta ali daquela instituição do e-commerce para ele liberar, para não segurar. Porque no passado tinha muito do emitir o boleto e no final não pagar. Tinha até boletar, né? Era o nome boletar, né? Pois é, cara. Que aí vai que aparece uma outra coisa mais barata, aí eu deixo quieto esse boleto e já garantia o meu produto. Aí ele bloqueia estoque. Então, assim, hoje em dia, com pagamento instantâneo, isso daí
completamente diferente, né? Sim. A nossa Black Friday tá girando em torno do Pix, basicamente. E agora, essa vai ser a primeira Black Friday que a gente tem a jornada sem redirecionamento aberta ao público, todo o público. Então, modo guerra no Open Finance, né? A gente vai ter aqui o monitoramento bem de perto aqui nas instituições para poder garantir, né, que todo mundo que queira utilizar o Open Finance como meio de pagamento na Black Friday, a coisa precisa funcionar, né, Gui? Então vamos, né, juntos aqui, ficar de olho, né, pedindo aqui a todo mundo que é inscrito no canal e é de alguma instituição, fique de olho, porque é importante aqui para o sucesso do ecossistema, essa interoperabilidade não pode parar, né? A gente precisa ficar de olho o tempo todo aqui para garantir que o Open Finance está funcionando para todo mundo e ser um sucesso para a sociedade, né, Gui? É isso. Falou tudo, Nick. Tamo junto, pessoal. Vamos que vamos e até semana que vem num episódio especial sobre Black Friday. Valeu, gente! É isso aí, pessoal. Valeu. Até semana que vem. Abraço.